Olá, tudo bem? Continuamos aqui com o nosso curso Letras Libras, disciplina Libras 2. Como vocês podem ver, hoje estudaremos a unidade 2, que se refere às expressões gramaticais na Libras no nível morfológico. Então, como a Libras é utilizada nesse nível? Como vocês se lembram, estudamos na unidade 2 e hoje vamos fazer uma revisão do que foi falado na última aula. Estudaremos a definição de sintaxe, que é a estrutura, a combinação da estrutura da Libras. Isso tudo de forma clara, as suas combinações e ligações. Em segundo lugar, veremos as marcações não manuais, que são aquelas que se referem às expressões. Então, são produções importantes para a comunicação, para qualquer língua, e isso é possível dentro da Libras também. Então, ao que se refere às expressões, temos as gramaticais, que são afetivas, que se referem a emoções, sentimentos, como a saudade e jeitos. E aquelas que se referem também às interrogativas, ao foco, à exclamação, tudo isso dentro das expressões gramaticais. Veremos hoje na unidade 2, dentro da videoaula 2, focados na morfologia. Então, tudo que se refere ao estudo da área da morfologia. Estudaremos o adjetivo, que é aquilo que caracteriza um substantivo. Esse é o seu uso. Veremos questões de intensidade, grau de intensidade, que também está relacionado a isso. Então, os adjetivos em Libras têm vários pontos a serem observados. Vejam só o que eu mostrarei. Temos o exemplo de bonito e os graus de intensidade relacionados a ele. Bonitinho, bonito, mais bonito, bonitão. Então, esse é o grau de intensidade do adjetivo e ele é mostrado através das expressões faciais. Bonito, bonitinho, mais bonito ou bonitão. Então, a expressão intensifica esse adjetivo. Outro exemplo é coitadinho, coitado, mais coitado ou coitadão. Vejam só o movimento dos lábios também. Viram só? No sentido coitadão, por exemplo, o lábio tem uma formação diferente. No seguinte exemplo, pobrezinho, pobre, mais pobre ou pobretão. Casinha, casa, mansão. Também temos bebezinho, bebê,
bebezão. Perceberam só? Carrinho, carro, carrão. Então, todos esses pontos se referem ao grau de intensidade, movimento de lábios e expressão também. Anteriormente expliquei sobre os adjetivos, que são aqueles que caracterizam um substantivo. Vamos ver agora, com base no autor, Juan Pessan, ele que é um autor surdo, e pesquisa essa área dos graus de intensidade relacionados à expressão. Principalmente ao que se refere ao movimento de boca, movimento de lábios. Então, pouca intensidade, normal, mais intensidade do que o normal e mais intenso. Então, a expressão e o movimento de lábios estão relacionados diretamente ao grau de intensidade. Também em seu material do curso, você encontrará de forma mais detalhada esse quadro apresentado aqui. Veremos agora também grau de intensidade no que se refere a esses dois pontos. O primeiro é o comparativo, que se refere à comparação de um ou outro ponto, como é o caso dos exemplos bonito e feio, é um tipo de comparação. E o segundo grau é o superlativo, é aquele que apresenta superioridade, algo superior a outro. Vejam só esses exemplos, que se referem também a grau de intensidade. Essa criança é tão bonitinha. Também temos o segundo exemplo. Esse menino é fofinho. Vejam só o movimento dos lábios. Fofinho. Se fosse fofão, veja só. Nossa, esse menino é fofão. Já o fofinho, o movimento de lábios é diferente. Se lembram que eu expliquei sobre o comparativo e o superlativo? Então vejam esses exemplos agora, sobre comparação. Rita é mais bonita do que Maria. Então, Rita e Maria, aponto para Rita e digo que ela é mais bonita. Segundo exemplo. Ele é mais inteligente do que Ricardo. Então, eu vejo os dois e aponto para quem é mais inteligente. E isso é uma comparação. Então, se um é bonito, outro feio, isso também é um tipo de comparação. E o segundo exemplo, que é o que eu mostrarei agora, é o superlativo. Então, agora veremos o grau de intensidade superlativo.
que é aquele que mostra superioridade. Vejam só esses exemplos. Esse cachorro é o mais bonito de todos. Viram só? Então, eu faço o sinal de cachorro e logo após este sinal, que é o que mostra superioridade. Segundo exemplo, Rita é a mais bonita de toda a festa. Próximo. Ele é mais inteligente da escola. Viram só o sinal de superioridade? O dedo polegar mostra superioridade e o indicador é apontado para quem é inferior. Então, esse sinal é utilizado para o superlativo. Outro ponto estudado dentro do nível morfológico é aquele que se refere ao adjetivo e também a tamanho, caracterizando o substantivo. Vejam só esses exemplos, todos referindo à expressão facial com base nas fotos. Muito menor do que o normal. Menor do que o normal. Normal. Maior do que o normal e muito maior do que o normal. Por exemplo, vejamos um carro pequenininho ou um carrinho. Um carro muito maior do que o normal. Então, todas essas expressões se referem a tamanho no nível morfológico. Vocês se lembram que antes eu expliquei sobre tamanhos? Menor do que o normal, normal ou maior do que o normal. Então, todos esses caracterizam o substantivo. Então, vejamos agora outras frases a respeito. Ela tem uma mesinha para estudar. Rafa tem um cachorrinho adotado. Então, veja o movimento de lábios para se referir a cachorrinho. Ele tem um ursão. Rafa tem um pé grande. Todos esses exemplos se referem às expressões faciais, principalmente ao que se refere a movimento de lábios. Como no exemplo, ela tem uma mesinha ou uma mesona. Então, não convém dizer mesa pequena, usar o sinal de pequeno. Então, isso não está de acordo com as regras da Libras. Você faz o sinal de mesa e a sua expressão facial vai incorporar o tamanho do objeto. Então, há a inclinação dos ombros, movimento de lábios e expressão. Então, todo o corpo vai dizer a respeito do que você está falando do objeto. Então, como vocês viram, estudamos sobre a morfologia e as expressões. Um foco básico que se refere à morfologia, às expressões faciais e movimento de lábios. No estudo da unidade 3, nós focaremos na sintaxe. Então, na unidade 2, estudamos a morfologia e na unidade 3, estudaremos a sintaxe, ok? Bom estudo para vocês, bom desenvolvimento e até mais!